Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui pra falar novamente de Shingeki no Kyojin, mas agora eu vou responder todas as perguntas dos mistérios e complexidades e coisas mais assim de estourar a cabeça que estão acontecendo agora no mangá. E tá todo mundo confuso mesmo, e por isso vocês me mandaram várias perguntas lá no meu Instagram. Inclusive me siga lá pra você participar desses vídeos no futuro. Eu sou XGabi Xavier em todas as redes sociais. E agora vamos comentar especialmente com foco nos últimos acontecimentos do mangá. Portanto, tem spoiler, mas calma, se você já vai sair porque você só acompanha o anime, deixa o seu like antes. Se você curte esse canal, gasta um instante para deixar o seu like porque ajuda muito este vídeo e o meu trabalho. Compartilha se você curtir com todo mundo que você conhece e se inscreve para não perder nenhum dos próximos conteúdos aqui do canal, porque tá saindo bastante coisa legal. Dá uma olhada na playlist se você não perdeu nada dos últimos dias. Vamos lá! O Dede Felipe mandou uma pergunta aqui em relação aos poderes do Eren e, na verdade, ele tá fazendo referência a como o pequenino Eren, que aparece lá no primeiro episódio, ou no primeiro capítulo do mangá, ele teoricamente recebeu memórias de si do futuro, se ele naquele momento não tinha um titã de ataque, portanto não era o Eren de 10 anos tendo o sonho mais longo da vida dele porque ele tinha um titã de ataque e acessou as memórias do futuro, como é o poder que a gente aparentemente descobriu através do Grisha, que é o deste titã. Como que isso aconteceu então? O Felipe pergunta, será que não é a coordenada? Que em algum momento do futuro dessa história que a gente está acompanhando agora, o Eren vai acessar novamente, usar a coordenada e através dela mandar mensagens para si mesmo? Então, primeiro a gente tem que entender o seguinte, a gente precisa compreender que ainda é teoria o que aconteceu com esse pequenino Eren no começo da história. Que sonho mais longo de todos é esse que ele teve? Por que ele chorou? Era triste demais? Era emocionante? Feliz? Era uma mensagem dele mesmo do futuro porque ele fez algo errado e ele está tentando mandar mensagem para ele pequeno para que ele corrija nesse fluxo, mas é um ciclo fechado, isso nunca vai acontecer? A gente ainda não sabe isso. Isso é uma teoria, por exemplo, minha, aqui desse canal. Mas se de fato isso for verdade, se essas memórias, esse sonho que ele teve são referentes a algo que ele recebeu de si mesmo do futuro, não cabe com essa questão do titã de ataque que tem uma capacidade de acessar memórias dos seus portadores posteriores, né? O futuro de cada um deles. Só que esse poder do titã de ataque ainda está muito misterioso. Para começar, muitas pessoas, inclusive eu, ficam aqui pensando, será que isso que o Grisha falou não foi uma interpretação dele? Porque ele recebeu memórias, sim, através das memórias do Eren do futuro, sobre, então, o futuro portador, o que pode ter acontecido também na cena ali da praia com o Eren Kruger, que recebeu algo do Eren do futuro, e isso possa ter acontecido ao longo de toda a linha do tempo com vários portadores do titã de ataque, e tem a teoria também que eu joguei aqui, de que a ideologia do titã por liberdade, na verdade, venha do Eren, que talvez seja o último titã de ataque, o da ponta. Isso tudo ainda é suposição, mas entre as suposições, de fato a coordenada sempre está lá como gatilho. Quando que aparentemente o Eren conseguiu fazer essa transferência de memórias, ele acabou fazendo com que o seu pai, por exemplo, Grisha, tivesse acesso a situações do seu futuro? Através da coordenada. Ele, Eren, com o titã de ataque, conseguiu encostar em alguém com sangue real, que era o Zeke. Eles ativaram a coordenada naquele instante e pá, foram para os caminhos. E ele, Eren, com o titã de ataque, através do Zeke também, porque foi o Zeke que ativou o momento deles entrarem nas memórias do Grisha, tá? Não foi o Eren que quis fazer isso sozinho. Aí eles caminharam nas lembranças e o Eren aparentemente começou a modificar as coisas ali sem querer ou interferir de alguma maneira sem querer, né? Já que, na verdade, o passado e o futuro já estavam fechados e um ciclo. Bem, isso é assunto para outro momento. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que se isso aconteceu, do Eren receber as memórias dele mesmo no passado, né, dele pequenininho, sem titã, eu acho que a coordenada está envolvida sim, e que isso seria de um momento que a gente ainda não acompanhou, posterior ao capítulo 121 que a gente tem até hoje do mangá. Como eu disse, talvez momentos finais do Eren, e pra mim, pra ele fazer essa transferência dele mesmo para ele no passado sem titã, a coordenada precisa estar ativa. Não daria pra mim, mesmo que o poder do titã de ataque seja exatamente esse, não seja só uma interpretação do Grisha, não daria para o Eren só com seu titã mandar essa mensagem para ele de 10 anos, porque sim. Então eu concordo com você, concordo com a sua suposição, Felipe, mas eu acho que de qualquer maneira a gente tem que ter cuidado e deixar bem esses parênteses aqui, porque ainda estamos em um terreno bem
instável. Os poderes do Titã de ataque parecem ser aí incrivelmente overpower, roubados, mas talvez a gente esteja sempre esquecendo que para tudo que está acontecendo acontecer, mesmo com o Eren, ele sempre precisou de um gatilho. Encostar no Zeke para entrar nos caminhos, no Zeke para entrar nas memórias do pai dele, encostar na Ristora para que ele conseguisse ver ali vislumbres também do seu futuro. Ele sempre tinha um gatilho. Pode ser, inclusive, que essa seja a capacidade do Titã de ataque, acessar memórias do futuro com um gatilho de alguém de sangue real. O Rocha Vital 7 perguntou: outra dúvida que eu tive foi como os irmãos conseguiram entrar no plano astral da coordenada. Havia sido estabelecido que aquele de sangue real deveria estar na sua forma Titã, correto? Mas não foi o que aconteceu, porque quando o Zeke pegou a cabeça do Eren, ele já estava rastejando fora do bestial em sua forma humana. E o Eren também estava em sua forma humana, ali, cabeça humana. Sim, o que acontece? Isso foi algo que foi dito no mangá, que foi uma suposição. E a gente sempre lidou com suposições. E por isso que eu fico aqui insegura de afirmar qualquer coisa, como na pergunta anterior, até que aquilo esteja formalizado, realmente ali confirmado. A gente achava que eles precisavam estar em formas titãs. Isso porque eles já tinham se encontrado, mas em nenhum momento a gente viu eles encostando as mãos. Eles inclusive parecem evitar isso nas cenas que a gente viu em flashback em Marley. Eles queriam fazer aquilo em Parades, eles precisavam fazer no momento ideal, combinado, e isso seria na ilha. Então talvez eles já tivessem ciência de que eles não precisariam estar em forma titã, ou eles tivessem a suspeita. Fato é que não precisou. Ah, então era só o Eren encostar na Ristora? Não, porque a Ristora não tem titã. Quando o Eren encostou na titã da Dina Fritz, era uma titã irracional, portanto ela não tinha jeito de estar ali em forma humana. Ou era titã, ou era titã. Sendo que, ainda assim, talvez para ativar a coordenada de forma eficiente e ir para os caminhos, a pessoa de sangue real preferencialmente precisaria, isso é uma suposição minha, preferencialmente precisaria ter um titã original, porque assim conscientemente os dois ativariam aquela coordenada, o de sangue real com o titã em forma humana ou não, e o sem sangue real com o titã da coordenada. Bem, e se a gente tem que considerar o que aconteceu, vamos considerar como foi estabelecido. Eles não precisavam estar em forma titã. Lembrando, mas a pessoa de sangue real tinha que ter um titã, por isso Zeke, check, Ristora, não funcionaria. O Rocha Vital também faz uma pergunta interessante aqui, que é sobre o que eu comentei dos poderes do Titã de ataque, que não ficou claro que eles sempre eram ativados através de alguém de sangue real, então a gente pode entender que a coordenada faz um mix ali que dá um upgrade pro Titã de ataque ou pro Eren, que seja, fazer o que ele fez. Beleza, eu concordo. E aí lá no final ele fala, nesse sentido, uma vez que o Grisha se arrependeu de matar a galera Raiz e visualizou que o plano do Eren daria certo em vez do plano do Zeke, utilizando os poderes clarividentes aí, né? Na verdade, ele viu memórias ali do Eren do futuro, porque ele transferiu ainda posteriormente o Titã dele ao Eren. Isso é algo que eu comentei brevemente no meu vídeo de review do capítulo e eu quero deixar reforçado aqui, aproveitando a sua pergunta. A gente não sabe. Pode ter duas possibilidades. Ele viu ali o que aconteceria no final, ele viu como seria o plano do Eren, como supostamente, na visão enviesada, parcial do Eren do futuro, como aquilo aconteceria, e ou ele viu que não teria alternativa, que ele precisaria seguir aqueles planos, e já que ele seguiu, ele precisa continuar e não tentar modificar o tempo, porque é um ciclo fechado, enfim, ele já tinha tomado a sua decisão e aquela era a única maneira. Talvez ele ache também que é um futuro triste, mas a única solução, a única alternativa possível, ou ainda haverá alguma cena, como a gente ainda não saiu dos caminhos, tem essa possibilidade também, da gente ver outro momento, outra vez ali anterior ao Eren engolir o seu pai e matá-lo e pegar os seus titãs, em que teve alguma nova interferência, alguma nova mensagem para que o Grisha resolvesse, enfim, continuar com todos os planos e dar fim à própria vida. Não sei, talvez não tenha essa memória, já que o Zeke, que ativa a entrada, teoricamente, nas memórias do pai deles, saiu, falou não, e agora a gente tá vendo o Eren já partindo para pegar a Ymir Fritz, que
teoricamente vai fazer o plano de esterilização, e dessa maneira, não tendo outra cena, outro momento em que o Eren vai interferir ali na hora do seu pai passar os seus poderes, a gente interpreta que simplesmente o Grisha viu o futuro e assimilou, aceitou que aquela era a única alternativa e ele apenas seguiu o fluxo. Apesar do Grisha ter liderado revivalistas e tudo, se você parar pra pensar, ele nunca foi muito de enfrentamento, ele nunca foi muito de ação, de tomar ali atitudes sozinho. Talvez o Eren, seu filho, tenha personalidade muito mais forte do que o Grisha nesse sentido. Rock _ Belial falou: o bebê do final é o próprio Eren sendo segurado por ele mesmo. E isso me lembra vários memes maravilhosos que foram feitos especialmente após o 121, de Eren conversando numa mesa com vários Erens de vários tempos e eles conversando sobre o que ia acontecer. Aí nisso, né, seria possível o Eren pegar ele mesmo no colo, bebezinho, e pra quê, né? Pra falar: Eren, bebê, seja essa pessoa doida que vai ter várias personalidades. Você sabe que eu tô brincando, né, gente? Mas enfim, eu acho que era uma brincadeira do Rock e só pode ser brincadeira, porque se for um final desse, gente, pelo amor de Deus, ou isso tem que ser muito explicado, ou eu vou rir, fechar o mangá e falar: ah, era um mangá de comédia, então tá bom. Espero que não. Caio _S, muitas pessoas dessa vez perguntaram qual a importância da Anne no atual momento da história e por que o Isayama está segurando tanto a personagem. Possivelmente ela causará um plot twist? Pode ser que sim. O Isayama, mais de uma vez, ele já segurou o personagem, já descartou eles. Quando eles tinham uma grande promessa de fazer alguma coisa e de repente eles já foram embora. O próprio Galliard acabou de ser descartado sem ter feito muitas coisas. A Ymir foi descartada sem a gente nem ver o que aconteceu. E pode ser uma maldição dos Titãs Mandíbulas, mas, de qualquer maneira, eu tenho expectativa de que a Anne tenha pelo menos o fechamento do seu arco, que é um arco muito misterioso, da relação dela com o pai. Eu acho que ela tem que concluir isso emocionalmente, de alguma forma que seja. Talvez, entretanto, a Anne não tenha um papel fundamental nesse conflito central. Do Eren, de destruir o mundo ou não, dos irmãos Yeager, de Parades, talvez ela tenha que resolver apenas, como eu disse, o seu próprio dilema. E pra mim isso seria o suficiente. Por isso eu não conto muito com a Anne nessas últimas batalhas, se é que vai haver alguma última batalha ainda, fora o que a gente já acompanhou. Prefiro continuar com a expectativa baixinha. Ele tá segurando ela pra alguma coisa, ele sabe o hype que existe enorme em cima dessa personagem, mas melhor a gente ficar aqui esperando, aguardando para quem sabe se surpreender depois. Dos autores de Eren segurando ele mesmo quando bebê, J.Sun457 falou: é provável que o Eren Kruger e Eren Yeager sejam de alguma forma a mesma pessoa? Tipo, Eren Yeager foi para o passado, mudou o sobrenome e virou coruja para poder dar ao Grisha o titã de ataque, para poder o próprio Eren fazer tudo dar certo dessa vez? Não, porque a gente não tá tratando, como eu disse no meu último vídeo de análise, e eu acho que eu vou ter que fazer um vídeo de viagem temporal e explicar essas questões de novo aqui, né? Porque a gente não tá falando do esquema de viagem, por exemplo, de Volta para o Futuro, que existe uma linha temporal e o Eren agora acabou de ir para o passado e ele mudou tudo a partir disso, tudo era diferente. Não. O que a gente está vendo é um ciclo, um paradoxo temporal, em que no passado tudo já teria acontecido da forma que aconteceu, com interferências do futuro que ainda não tinha acontecido. É um ciclo fechado. A gente não está trabalhando ainda com o multiverso, embora ainda dá tempo de acontecer, tá? Eu espero que não aconteça multiverso, mas ainda dá tempo. Agora, esse esquema aqui que você falou não faz sentido na construção que a gente está trabalhando aqui, assim, não faz mesmo. Portanto, as teorias que existem desde sempre, de Eren Yeager ser Eren Kruger, que viajou no tempo, não tem máquina do tempo, não tem Eren. O Eren, ele tá tendo a sua linha direitinha cronológica, ele interferiu de alguma maneira ali, mandando mensagens, mandando memórias ativamente ou inconscientemente através dos caminhos, provavelmente nesses momentos que a gente viu dos irmãos Yeager nos capítulos agora atuais, não que ele viajou e ele viveu como o Eren, não. Inclusive, quando o Eren Kruger fala de Mikasa e Armin, ele admite que aquelas memórias não são dele e ele não sabe quem são os dois, ele não estava fingindo. Eren Kruger tem uma história. Eren Kruger perdeu os pais queimados na sua frente porque eles faziam parte de uma resistência dentro de Marley. É uma pessoa que existiu e não é o Eren Yeager que a gente conheceu e que nasceu depois da morte do Eren Kruger.
Espero que fique claro. Rita Carvalho 28 falou: Oi Gabi, você acha que o plano do Eren é destruir a existência de Ymir dentro dos caminhos, destruindo estes, fazendo com que os poderes não possam mais ser passados e assim, por último, destruir os titãs? Rita, eu não sei se o Eren pensou sobre isso, eu não sei se esse era o plano dele não, honestamente, porque me deu a ideia de que ele desconhecia, inclusive, de que teria aquela figura ali dentro dos caminhos, a Ymir. Eu não acho que ele sabia daquilo tudo antes dele de fato aparecer nos caminhos. Ele não sabia como ia ser, quem ia estar lá, qual que ia ser a forma ali física dessa união de todos os eldianos. Agora ele sabe. Agora, se ele vai fazer alguma coisa em relação a Ymir, encostando no Ymir, parando, libertando a persona dela dentro daqueles caminhos, alguma coisa eu acho que vai acontecer, tá? Eu acho que nos próximos capítulos a gente vai ter o desenvolvimento do que vai acontecer com a ação do Eren de tentar parar a persona, a figura Ymir ali representada dentro dos caminhos. Não sei se ele vai libertá-la, não sei se há a possibilidade dele destruir aquela personificação dos caminhos e aí parar com essa transmissão de poderes de eldianos para eldianos. E eu ficaria feliz se isso acontecesse? Ficaria desde que isso resultasse em alguma catástrofe muito grande. Porque não dá pra ser tão fácil assim. Vamos destruir esse lugar aqui e pronto, ninguém mais é titã. Acho que não. E depois que eu acho em relação aqui a ele destruir todos os titãs, eu não acho que o Eren está guerreando contra os titãs, embora tenha pessoas aqui nas minhas perguntas que ainda acreditam nisso e provavelmente alguns de vocês também acreditam. Eu acho que agora ele está lutando contra todos os inimigos, todos aqueles que estão contra eles, eldianos, especialmente eles, eldianos, da Ilha de Parades, tá? Não.9272 falou: Oi Gabi, acompanho sempre todos os seus vídeos, parabéns pelo melhor canal de animes do YouTube, obrigada, fico muito feliz que você ache o canal muito bom. E a pergunta: acha que o Grisha realmente ouviu sussurros do Eren e por isso decidiu matar toda a família real? Ou ele viu nas memórias do Eren aquilo acontecer enquanto o Eren estava nos caminhos com o Zeke? Acho meio forçado caso ele tenha de fato ouvido o Eren sussurrar. Não parece fazer muito sentido esse tipo de interferência. Então, tem muitas teorias sobre como tudo isso está acontecendo. Algumas pessoas, inclusive, acham que o Grisha está vendo é a visão do Eren no futuro sobre tudo aquilo que está acontecendo. Quando ele enxerga o Zeke, na verdade, ele está vendo através dos olhos do Eren do futuro, das memórias daquele Eren que está nos caminhos, que estava enxergando o Zeke. E por isso ele tem quase uma mescla da sua realidade, das memórias que ele está ali acessando do próprio filho. De qualquer maneira, eu acho que você pode interpretar da seguinte maneira. Talvez naquele instante, na caverna, por exemplo, que teve o sussurrinho ali do diabo Eren no ouvidinho dele, ele tivesse realmente vendo o Eren do futuro naquele mesmo local em que ele estava e o Eren estava falando aquelas coisas. Ou isso, ou, naquele instante que o Eren estava falando aquilo, na verdade, ativou algo no titã de ataque, ou da coordenada, ou das duas coisas combinadas. A gente ainda tá nessa instabilidade aí de interpretação, como eu comentei, e nesse momento recebeu, então, visões do Eren do futuro que fizeram ele decidir fazer o que fez, matar todos os raios, até porque ali o Grisha ele resolve deixar apenas o Rod vivo, e a gente não viu o Eren sussurrando no ouvido dele, aqui ó, Grisha, deixa só o Rod, aquele ali ó, mais baixinho, o pai, só ele, tá? A gente não viu o Eren fazendo isso. Então, ou o Eren sussurrou bem baixinho, a gente não ouviu, ou realmente naquele instante, ao invés de cochichos, o Grisha ele teve memórias ativadas que o fizeram agir como ele agiu. Ainda tá muito confuso, mas a gente tem que entender que há caminhos de interpretação antes de fixar qualquer verdade. Eu seria irresponsável de fazer isso com vocês. Muitas pessoas como John Underline Karma também perguntaram sobre Titã Colossal do Armin. Oi Gabi, você acha que ainda veremos o Titã Colossal do Armin em ação nessa reta final do mangá? Acredito que ele pode usar este poder para de alguma forma frustrar os planos do Eren ou tentar negociar algum tipo de acordo que não envolva destruir tudo. Negociar tipo de acordo, eu não sei se a gente vai ter tempo, porque a única forma, o único momento que a gente teve para isso acontecer terminou com um dando soco na cara do outro, o Armin arrasado porque o amigo dele estava diferente e xingou e odeia ele e tal. Então eu acho que esse momento pacífico talvez não ocorra mais. Agora eu espero que o Titã Colossal também apareça de novo, só que a gente tem que sempre lembrar, primeiro que o Armin ele tem um titã que ele não utiliza para confronto se ele não precisar, ele utiliza claramente mais
taticamente quando necessário. Quando ele precisou taticamente utilizá-lo em Marley, ele sofreu, ele não gostou, não curtiu chegar lá e matar um monte de gente que ele nem conhecia, tá? Então o Armin não vai resolver fazer isso à toa. Agora, se a gente considerar aí e pensar que a gente deve estar chegando em momentos extremos do mangá, vamos supor que os colossais ali, que não são originais das muralhas, sejam liberados de fato. Será que o Armin ele teria o momento, o impulso de se transformar para tentar parar esses colossais, para que eles não destruíssem o mundo? Talvez. Ele conseguiria fazer grande coisa? Provavelmente não. Sozinho, não, porque são muitos colossais mesmo para ele dar conta, para qualquer um dar conta, na verdade, né? Por isso que são o caos, a destruição, o estrondo do mundo, o maior medo e a maior ameaça que Parade sempre fez. Então eu espero que ele apareça, mas eu não acho que ele deve ter uma utilidade tão crucial, tão grande assim. Sloan Giovanni falou: e aquele jato movido a gás? Acha que o Sayama esqueceu dele? E ele tá falando dos aviões da Kiyomi, que utilizam justamente minérios ali que ela conseguiu em Parades. E ela disse o quê? Que ela ia observar tudo o que ia acontecer lá de cima. Talvez ela esteja observando. Eu não acho que ele se esqueceu e eu espero que Kiyomi, Azumabito, toda essa nação ainda apareça até o fim do mangá, porque foi algo ali de uma nação bem oportunista, que se aproveitou, é bem escorregadia para negociar aqui e ali. Claramente eles estão vendo quem vai ganhar, o que vai dar. E eu espero que sim, o jato, o avião apareça e eles também, para terem algum papel ainda nesse final. Vem como tem ainda muita pontinha solta e muita coisinha pra gente fechar antes de chegar no grande final de Shingeki no Kyojin. Ainda tem. Sayama, eu tenho certeza que ele não tá esquecendo disso, porque o editor dele já comentou que eles têm anotações direitinho sobre todas as pontas que precisam ser fechadas, e ele, editor, controla isso, inclusive, para eles não perderem nada que ficou solto ali atrás. Então tá mapeado, vai acontecer alguma coisa, nem que seja um instante frustrante, mas alguma coisa vai acontecer. Claudemar falou: Gabi, qual a sua opinião pessoal sobre o plano do Eren após esses últimos capítulos? Com ou sem cabeça já vimos que ele vai acontecer, afinal Grisha viu acontecer. Será que ele vai esmagar os marlenianos e declarar guerra ao mundo? Então, eu fiz um vídeo só comentando sobre Eren, sobre quem foi Eren e sobre o que ele possivelmente quer com base no mangá todo que eu reli. Então eu peguei vários pedaços, trechos, falas pra gente entender a construção do Eren, entender que ele sempre foi quem ele é hoje, que as mudanças que ele tem motivo, tem explicação, mas a sua essência tá lá e, portanto, eu acho que o seu plano final é bem agressivo, eu acho que ele quer chegar lá. Se o que ele viu demonstra que ele chega exatamente onde ele quer, ou ele viu um ponto que o levou a crer que o futuro é o que ele deseja, aí é outra questão, mas eu discuto tudo isso em um longo vídeo de meia hora mais ou menos, mas que vale super a pena e que eu vou linkar aqui em cima, provavelmente bem depois do vídeo sair, mas é um dos últimos vídeos que saiu no canal. Te indico assistir lá porque realmente tá bem explicativo, vale a pena. Hugo Rafael Mota Franca falou: agora que a gente sabe que o futuro influencia o passado, você acha que aquela foto do último capítulo do mangá que saiu o cara segurando o bebê pode ser mesmo o Grisha? Sim. Essa é uma das interpretações, já era antes, na verdade. Já que algumas pessoas como eu já estavam interpretando que Shingeki pode ser um ciclo fechado de acontecimentos, talvez muito trágicos, eu já imaginava que talvez essa última imagem, já que é apenas uma última imagem, pudesse fazer referência ao ponto ali em que tudo começou. Talvez ali no nascimento do Eren. Talvez, tá? É só uma hipótese. Até pela semelhança física do cara que segura e do bebê, das cenas que a gente já viu, o Grisha embalando o Eren, a posição era muito semelhante, mas pode ser apenas uma dica erradíssima do Isayama pra gente pressupor que é Grisha Eren, que é uma ideia do ciclo temporal ali, fechado, que nunca vai acabar, e a gente vai terminar a história com esse sentido, com essa mensagem, e no final é só o Zé que ficou muito feliz, que agora o filho dele, João, vai poder ser livre e não vai ser mais Titã, considerado demônio no resto do mundo. Não sei. Cris Luiz Maciel falou: oi Gabi, tudo bem? Tudo bem. Você acha que sem o conceito de multiverso, o mangá se encaminha para um final único, destruição dos Eldianos? Ou você acha que o Eren pode mudar isso com a coordenada, tendo uma visão mais completa do futuro? Eu não acho que o Eren pode mudar. Se a gente não tem multiverso, o que eu espero que não tenhamos, o Eren ele pode estar fazendo duas coisas. Fazendo tudo o que ele precisa fazer para chegar no final que ele achou bom, ou fazendo o que ele acha necessário para modificar algo ou algumas coisas que ele viu no final,
que não era tão bom assim. De qualquer maneira, se é um ciclo, faça ele o que ele fizer, ele estará fazendo exatamente o que era necessário para chegar exatamente no ponto que já seria o final. É um ciclo fechado. Vocês querem um vídeo explicando isso melhor? Eu posso fazer um vídeo explicando isso melhor. Então, eu acho que não. Com coordenada ou sem coordenada, qualquer coisa que ele vá fazer, desde que não haja o multiverso, vai sempre acabar da mesma forma. Wellington Well falou: você acha que o Eren poderá acessar as memórias da Ymir? O que isso poderia mudar na história? Wellington, recentemente, depois do 121, eu e a Nath até comentamos em off, porque eu falei pra ela, eu acho que esse era um bom momento pra gente finalmente acessar algumas memórias da Ymir. Se ele, por acaso, conseguisse ali encostar na personificação da Ymir nos caminhos e através disso, eu bati no microfone, eu acho, através disso, liberasse um gatilho pra gente finalmente ver detalhes e minúcias do começo, da origem de tudo. Pra mim seria um momento perfeito, ou agora ou logo mais. Não sei se isso vai acontecer, mas pode. E eu, honestamente, espero que sim. Lúcia Lemos Arte, que faz artes lindas e incríveis, acompanha o trabalho dela no Instagram, inclusive ela fez a bonequinha principal aqui do canal. Ela perguntou: tu esperava mesmo que o Eren ficasse do mal? Então, eu não acho que o Eren é do mal. Eu acho que o Eren é exatamente quem ele sempre foi. Muito explosivo, muito vingativo, muito agressivo contra quem ele acha que ele deve ser, querendo acreditar muito nele mesmo por traumas de muitas vezes ter perdido pessoas por não ter confiado no que ele queria. Tudo isso tá no meu vídeo de construção do Eren, porque pra mim lá tá dizendo exatamente que o Eren é isso, sempre foi, e não é que ele seja mal. Quer dizer, se você acha que o Eren é mal hoje, ele sempre foi isso desde o início, então você acha ele ruim desde o começo. Você pode achar, mas a construção dele, gente, o vídeo ficou bem maneiro, eu realmente indico que vocês assistam. E por fim, Ítalo_JM falou: é realmente possível o Eren ser o próprio demônio que fez o pacto com a Ymir? Então, Ítalo, assim que saíram os spoilers, sem ainda a tradução do capítulo 121, a Nath, se eu não me engano, postou no Twitter e veio justamente um seguidor, eu acho, que seguia a mim também lá no Twitter e falou: nossa, então o Eren é o próprio demônio, né? E a gente ficou zoando, o Eren é o demônio da Terra. E a gente só brincava. E assim que saiu o capítulo completo, eu vi as pessoas fazendo teorias em cima disso. Eu vou dizer que eu não desgosto da ideia. Eu acho que até seria interessante, mas eu não consegui ainda encaixar uma teoria perfeita, uma teoria que não tenha furos de como que isso aconteceu. Será que foi o Eren ali ao encostar na Ymir dentro dos caminhos e acessar as suas memórias que fez com que ela lá atrás, de alguma forma, ele interferiu como interferiu ali no Grisha, para que ela fizesse o que ela fez para começar esse ciclo de titãs? Só se foi isso, mas veja como é uma teoria ainda muito flutuante, porque é o Eren acessando memórias de um momento X em que aconteceu Y e ele interferiu Z para o resultado ser W, entendeu? Dá pra gente encaixar assim, mas ainda é muito flutuante. Eu gosto da teoria, da ideia assim na concepção da coisa, mas não consegui ainda trazer razão, motivo e provas para dizer que isso provavelmente é verdade. A gente está muito pertinho do lançamento do próximo capítulo, então dá pra gente ir aqui esperando, se preparando para ver se de repente essa resposta já vem em breve. Mas se vocês quiserem um vídeo só de teorias sobre Eren, demônio da história inteira, mais do que o demônio que ele está sendo de forma ali abstrata como humano mesmo, a gente faz. Deixa aqui teorias suas questões, questionamentos, dúvidas, o que você acha dessas perguntas que fizeram, quais são as suas respostas, quais são as suas expectativas sobre o futuro dessa história, você tá confuso, tá gostando, não tá achando uma doideira total? Me conta aí, se inscreve para não perder nenhum dos próximos vídeos aqui do canal, especialmente as análises de capítulo, porque sempre saem as análises e vídeos posteriores, e a gente vai destrinchando tudo com muito cuidado, mas a gente fala aqui no canal de vários outros assuntos, então acompanha, se inscreve. Se você tá saindo aqui e não deixou seu like, volta, deixa o like aqui, só sai depois do like, beleza? E a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!